Prabhupada comenta: meu mestre espiritual costumava passar o barro sagrado sem usar espelho. E o devoto pergunta: ficava alinhado? E Prabhupada responde: alinhado ou não alinhado, isso não importa, mas também ficava alinhado. Então Prabhupada recitava o mantra Gayatri silenciosamente, segurando seu cordão sagrado de sacerdote brahmana e enrolando-o em volta de seu dedo polegar direito. Sentava-se ereto, movendo silenciosamente os seus lábios. Seus ombros e braços nus eram bem magros, tanto como seu peito, mas tinha uma barriga redonda, levemente saliente. Sua tez tinha o lustre suave da tez de um jovem, exceto seu rosto, que trazia os sinais da idade. Os movimentos de suas mãos eram metódicos, aristocráticos, porém delicados. Ele pegava 2 sinos de bronze com sua mão esquerda e punha-se a tocá-los. Então, acendendo 2 palitos de incenso com a vela próxima à imagem do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados, começava a oferecer o incenso lentamente em pequenos círculos perante o Senhor Krishna Chaitanya, enquanto ainda tilintava os sinos. Olhava profundamente para o quadro e continuava a desenhar espirais de fumaça aromáticas tocando os sinos o tempo todo. Nenhum dos rapazes sabia o que ele estava fazendo, embora o fizesse toda a noite. Mas era uma cerimônia, significava algo. Os rapazes começaram a chamar a cerimônia dos sinos. Após os sinos de segundas, quartas e sextas, chegava o momento do canto e dança público de Hare Krishna noturno. Alguns dos devotos já estavam embaixo, recebendo os visitantes e dando explicações sobre o Swami e o canto de Hare Krishna. Mas sem o Swami, nada podia começar. Ninguém sabia como cantar Hare Krishna ou batucar, e ninguém ousava pensar em liderar o canto do Mahamantra Hare Krishna sem ele. Somente quando ele entrasse às 7 horas é que podiam começar. Refrescado pelo banho e vestido com sua roupa de sacerdote laranjada limpa e fiada à mão, com seus braços e corpos decorados com as marcas de um devoto de Deus, semelhantes a flechas, Prabhupada deixava o seu apartamento e descia ao encontro de outra oportunidade estática de glorificar a Deus, Krishna. O minúsculo templo estaria apinhado de jovens americanos, francos, selvagens e antissacerdotais bramínicos. Dom era um teste para a tolerância do Swamiji. Ele vivera na lojinha por meses, trabalhando pouco, sem se esforçar por mudar os seus hábitos. Tinha uma notável afetação na fala. Ao invés de conversar, enunciava suas palavras como se recitasse de um livro. E nunca usava contrações. Ele não era intelectual, porém, de alguma forma havia arquitetado um plano para abolir o seu dialeto natural. O jeito de Dom falar soava muito bizarro para as pessoas, como se fosse o resultado de excesso de drogas. E isto dava-lhe o ar de não ser uma criatura comum. E ele seguia fumando maconha, mesmo após o Swamiji ter pedido àqueles que viviam com ele para não fazê-lo. Às vezes, durante o dia, encontrava-se com sua namorada na lojinha. Sentavam-se juntos, conversando intimamente e às vezes se beijando. Mas ele gostava do Swami, chegou a dar-lhe algum dinheiro uma vez, gostava de viver na lojinha e o Swami não reclamava. Mas os outros reclamavam. Um dia um novato interessado apareceu na lojinha e encontrou Dom sozinho exalando um agudo cheiro de maconha. Você estava fumando maconha? Mas o Swami não quer que ninguém fume aqui. E Dom negou. Eu não estava fumando. Você não está falando a verdade. E o rapaz então buscou no bolso da camisa de Dom e puxou um baseado, ao que Dom o esbofeteou. Vários rapazes perceberam.
Eles não estavam certos sobre o que era correto, o que o Swami faria. O que você faria se encontrasse alguém fumando baseado? Muito embora um devoto não deva fazê-lo, pode-se permitir que ele o faça às vezes. Eles resolveram trazer o problema ao Swamiji. Prabhupada levou muito a sério e ficou indignado, especialmente pela violência. Ele bateu em você? Perguntou ele ao rapaz. Vou descer eu mesmo e dar-lhe um chute na cabeça? Mas logo Prabhupada ponderou sobre o assunto e disse que deveriam pedir que Dom fosse embora. Mas Dom já havia partido. Na manhã seguinte, durante a aula do Swamiji, Dom apareceu na porta da frente. De seu tablado, Swamiji olhou para o Dom com grande preocupação. Porém, sua primeira preocupação era com a ISKCON. Pergunte-lhe, solicitou Prabhupada Roy, que estava sentado perto dele, se ele está com maconha. Se estiver, não pode entrar. Nossa sociedade... Prabhupada era como um pai ansioso, temeroso pela vida de sua criança, a ISKCON Hare Krishna. Roy foi até a porta e disse a Dom que ele teria que desfazer-se de suas drogas se quisesse entrar. E Dom foi embora. Rafael não estava interessado em disciplina transcendental. Ele era um rapaz alto, com compridos e lisos cabelos castanhos, que, como Dom, tentava ficar à revelia do Swamiji. Quando Prabhupada introduziu o canto de Hare Krishna no rosário e encorajou os rapazes a cantarem Hare Krishna durante o dia, Rafael nem ligou para isso. Ele dizia que gostava de um bom canto e dança público de Hare Krishna, mas não cantaria Hare Krishna no rosário. Uma vez o Swamiji ficou trancado do lado de fora de seu apartamento e os rapazes tiveram que quebrar a fechadura. O Swamiji pediu a Rafael para trocá-lo. Dias se passaram. Rafael podia sentar-se na lojinha lendo Rimbaud e podia vagar pela cidade, mas não podia encontrar uma hora para consertar a tranca. Certa noite ele apareceu no apartamento do Swami, abriu a porta destrancada e encaminhou-se para o quarto dos fundos, onde alguns rapazes estavam sentados ouvindo o Swamiji a falar informalmente sobre a consciência de Deus, Krishna. De repente, Rafael interrompeu a conversa em voz alta, expressando suas dúvidas e revelando a sua mente inquieta. Quanto a mim, disse ele, não sei o que está acontecendo. Não sei se é uma banda de música que está tocando ou que diabo é este. Alguns dos devotos ficaram tensos. Eles interromperam o humor devocional deles. Rafael é muito franco, replicou o Swamiji, sorrindo, como que para explicar o comportamento de seu filho para os outros. Finalmente Rafael consertou a fechadura, mas um dia depois de uma palestra aproximou-se do Swami, ficou de pé ao lado do tablado e falou alto, exasperado e impaciente. Não fui feito para me sentar num templo e cantar Hare Krishna no rosário. Meu pai era um boxeador. Fui feito para correr na praia e respirar com grande fôlego. Rafael continuou gesticulando e vociferando suas reclamações familiares, coisas que seria melhor fazer do que aceitar a consciência de Deus, Krishna. De repente, Prabhupada o interrompeu em voz alta. Então faça-o. Rafael recuou, mas permaneceu. Cada loucura, né? Imagine com quantas pessoas loucas Prabhupada se encontrou. Bill Epstein orgulhava-se de seu relacionamento com o Swami, era um relacionamento honesto. Embora ajudasse o Swami falando às pessoas sobre ele e enviando-as para vê-lo em seu apartamento, sentia que o Swami sabia que ele jamais se tornaria um seguidor sério. Tampouco Bill jamais se iludira, pensando que chegaria a ser sério algum dia. Prabhupada, porém, não estava contente com a atitude de tanto faz de Bill. Quando Bill finalmente aparecia na lojinha outra vez, após passar alguns dias na casa de algum amigo, apenas para dormir,
com um cobertor enrolado sobre sua cabeça durante a palestra, Prabhupada punha-se a gritar tão alto que Bill não podia dormir. Às vezes Bill fazia uma pergunta desafiadora, que Prabhupada respondia dizendo em seguida: "Está satisfeito?" E Bill erguia os olhos vagamente e respondia: "Não." Então Prabhupada dava uma outra resposta mais completa e dizia mais alto ainda: "Está satisfeito?" E novamente Bill dizia que não. Isso prosseguia até que Bill se via forçado a render-se. "Sim, sim, estou satisfeito." Mas Bill foi a primeira pessoa a levantar-se e a dançar Hare Krishna durante um canto e dança público de Hare Krishna na lojinha. Alguns dos outros rapazes acharam que ele estava dançando de maneira egocêntrica e narcisista, muito embora seus braços estivessem estendidos numa imitação das imagens do Senhor Krishna Chaitanya. No entanto, ao ver Bill dançando Hare Krishna daquela maneira, o Swamiji olhou para Bill com os olhos arregalados e expressou apreciação emocionado. "Bill está dançando tal qual o Senhor Krishna Chaitanya." Às vezes Bill regressava de suas andanças com dinheiro e, embora não fosse muito, dava-o ao Swamiji. Gostava de dormir na lojinha e passar o dia na rua, voltando para o almoço, para os cantos e danças públicos de Hare Krishna ou para dormir. Costumava sair de manhã. Peraí, deixa eu tomar água. Cadê? Costumava sair de manhã à procura de cigarros pelo chão. Para Bill, o Swami fazia parte do movimento de vanguarda e assim, a seus olhos, conquistara um lugar de respeito como uma pessoa genuína. Bill objetou quando os rapazes introduziram sinais de adoração reverencial para com o Swami, começando com o fato de dar-lhe um assento elevado no templo, e à medida que os rapazes que moravam com o Swami foram começando a mostrar entusiasmo, competição e mesmo rivalidade entre eles, Bill sentiu-se desgostoso. Permitia-se somente ajudar o Swami à sua própria maneira e sabia que o Swami apreciava tudo o que ele fazia, assim pretendia deixar ficar por isso mesmo. Carl Higgins ajudara Prabhupada em momentos de necessidade. Ajudara com o trabalho legal de associação da ISKCON Hare Krishna, assinara a ata da ISKCON como um de seus membros fundadores e chegara mesmo a oferecer a sua casa ao Swamiji quando David o expulsara do sótão do Boveri. Mas aqueles dias em que ele e Eva haviam compartilhado seu apartamento com ele, haviam criado uma tensão que nunca se esvaíra. Ele gostava do Swami, respeitava-o como a um renunciado genuíno da Índia, mas não aceitava as conclusões da filosofia. As conversas sobre Deus, Krishna e a alma eram ótimas, mas a ideia de abandonar as drogas e o sexo levava as coisas um pouco longe demais. Agora Prabhupada estava estabelecido em seu novo recanto e Carl decidiu que cumprira a sua parte de ajudar e que não era mais necessário. Embora tivesse ajudado Prabhupada a incorporar a sua Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, não desejava se juntar a ela. Carl achou que os cantos e danças públicos de Hare Krishna da Segunda Avenida públicos demais, e não mais como a atmosfera tão íntima que desfrutara com o Swami no Boveri. Agora as audiências eram maiores e havia um elemento de liberdade selvagem que jamais existira no Boveri. Como alguns dos outros velhos associados, Carl sentia-se acanhado e relutante em integrar-se. Comparando com o cenário da Segunda Avenida, os velhos encontros no quarto andar do sótão do Boveri pareciam mais místicos, como meditações reclusas. Carol Becker também preferia um canto de Hare Krishna mais tranquilo.
Ele achava que as pessoas estavam tentando extravasar as suas frustrações pessoais com o canto e dança de Hare Krishna selvagens. As poucas vezes que compareceu aos cantos e danças públicos de Hare Krishna noturno na Segunda Avenida foram momentos tensos. Uma vez... Posso continuar? Tá. Uma vez, um grupo de adolescentes havia entrado na lojinha zombando e gritando: "Ei, que diabo é esse?" Ela ficara pensando que a qualquer momento uma pedra iria ser arremessada pela vitrina. E além do mais, o namorado dela não estava interessado. James Green sentia-se embaraçado. Percebeu que a maioria dos novos homens estavam se comprometendo seriamente com o Swami, ao passo que ele não podia. Não sentia nada contra o Swami e seu novo movimento, mas preferia viver sozinho. Robert Nelson, o velho amigo de Prabhupada do subúrbio, nunca se desviou de seus bons sentimentos para com Prabhupada, mas sempre continuava a sua própria maneira natural e nunca adotava nenhuma disciplina séria. De alguma forma, quase todos aqueles que haviam ajudado Prabhupada no subúrbio e no Bowery não quiseram prosseguir depois que ele instituiu uma organização transcendental, o que aconteceu quase que de imediato após a sua mudança para a Segunda Avenida 26. Novas pessoas se ofereciam para ajudá-lo, e Carl, James, Carol e outros como eles sentiam que estavam sendo substituídos e que suas obrigações para com Swami chegavam ao fim. Era uma espécie de troca de guarda. Embora os membros da velha guarda ainda fossem seus bem-querentes, começaram a se afastar. Bruce Scarfe acabara de se formar pela Universidade de Nova York e andava procurando emprego. Certo dia, um ex-companheiro de quarto falou-lhe a respeito do Swami, que ele visitara na Segunda Avenida. "Lá eles cantam Hare Krishna", disse seu amigo, "e fazem uma coisa incrível, como uma espécie de dança." E Allen Ginsberg estava lá. Era difícil entender o Swami, explicou seu amigo, e além disso, os seus seguidores gravavam todas as suas conversas. Por que deveria ele ter um grande gravador? Isso não é muito espiritual? E Bruce, porém, ficou interessado. Ele já era devoto da cultura indiana. 4 anos atrás, quando acabara de completar 20 anos de idade, Bruce trabalhara durante o verão como funcionário a bordo de um navio de carga americano e fora à Índia, onde visitara templos, comprara quadros de Shiva e Ganesha e livros sobre Gandhi e sentira como se fizesse parte da cultura. Ao regressar para a Universidade de Nova York, leu mais sobre a Índia e escreveu uma tese sobre Gandhi para o seu curso de História. Comia em restaurantes indianos e assistia a filmes e recitais de músicas indianas e estava lendo o Bhagavad Gita, inclusive deixara de comer carne. Tinha planos de regressar à Índia, fazer alguns cursos superiores avançados e então voltar aos Estados Unidos para ensinar religiões orientais. Mas neste meio tempo fazia experiências com LSD. Chuck Barnett tinha 18 anos de idade. Sua mãe, divorciada, mudara-se recentemente para Greenwich Village, onde estudava psicologia na Universidade de Nova York. Chuck mudara-se do apartamento de sua mãe para um apartamento na rua 12 do Lower East Side, nas vizinhanças de Allen Ginsberg e outros poetas e músicos de vanguarda. Ele era um flautista de jazz progressivo que trabalhava com vários grupos profissionais da cidade. Vinha praticando Hatha Yoga fazia 6 anos e recentemente passara a fazer experiências com LSD. Tinha visões de flores de lótus e círculos concêntricos, mas após sair do barato, envolvia-se mais do que nunca com a sensualidade. Um amigo íntimo de Chuck, de repente, tornara-se homossexual naquele verão, deixando Chuck desiludido e cínico.
Alguém disse a Chuck que um Swami indiano estava residindo no centro, na Segunda Avenida, e assim, num dia de agosto, ele veio parar na vitrina da ex-loja de presentes inigualáveis. Steve Guarino, filho de um oficial do Corpo de Bombeiros de Nova York, crescera na cidade e graduara-se na Faculdade de Brooklyn em 1961. Influenciado por seu pai, ingressara na Marinha, onde havia tolerado 2 anos de rotina militar, sempre aguardando o dia de poder se livrar disto e juntar-se a seus amigos no Lower East Side. Finalmente, alguns meses após a morte do presidente Kennedy, fora dispensado do serviço militar. Fazendo nada mais do que uma breve visita a seus pais, dirigira-se ao Lower East Side, que então manifestava-se vividamente dentro de sua mente como o lugar mais místico do mundo. Escrevia contos e novelas sob a influência literária de Franz Kafka e outros, e começou a tomar LSD para fazer pesquisas e experiências com a consciência. A Love Supreme, um disco de John Coltrane, o músico de jazz, encorajava Steve a pensar que Deus realmente existia. A fim de conseguir dinheiro suficiente para subsistir, Steve passara a trabalhar no escritório de assistência social. Uma tarde, durante o seu horário de almoço, enquanto caminhava pela Segunda Avenida, viu na vitrina da loja Presentes Inigualáveis um pedaço de papel anunciando palestras sobre o Bhagavad Gita A.C. Bhaktivedanta Swami. Chuck comenta: finalmente cheguei à esquina da Segunda Avenida com a Rua 1 e vi através da vitrina que estavam cantando algo lá dentro e que algumas pessoas estavam sentadas, encostadas à parede. Ao meu lado, na calçada, algumas pessoas de classe média olhavam para dentro e caçoavam. Voltei-me para elas e, com as mãos postas, perguntei: é aqui que fica o Swami Bhaktivedanta? E elas zombaram e disseram: peregrino, sua busca chegou ao fim. Não fiquei surpreso com esta resposta, pois senti que era verdade. Bruce e Chuck não conheciam um ao outro, mas viviam apenas a 2 quarteirões de distância. A convite de seu amigo Bruce, também veio visitar a lojinha. Bruce comenta: eu andava à procura de Hare Krishna. Deixara meu apartamento a caminho da Avenida B quando decidi descer a pé toda a Rua Houston. Ao chegar à Rua 1, virei à direita e então, caminhando ao longo da Rua 1, cheguei à Segunda Avenida. Por toda a extensão da Rua 1, eu via aqueles armazéns porto-riquenhos e então havia uma daquelas igrejas, onde todos estavam de pé, cantando em voz alta e tocando pandeiros. Então, à medida que seguia em frente, ao longo da Rua 1, tive a sensação de que estava deixando o mundo, quando alguém está indo para o aeroporto pegar um avião. Pensei: agora estou deixando para trás uma parte de mim e estou indo ao encontro de algo novo. Porém, ao alcançar a Segunda Avenida, não pude ver Hare Krishna. Passei um posto de gasolina, depois do qual passei por uma lojinha, mas o único letreiro dizia presentes inigualáveis. Então passei novamente pela loja, cuja vitrina expunha um cartaz branco e preto anunciando palestras do Bhagavad Gita. Entrei na loja e vi uma pilha de sapatos ali. Então tirei meus sapatos e entrei, sentando-me nos fundos. Steve comenta: tive a sensação de que aquele era um grupo que já estava estabelecido e reunia-se há algum tempo. Entrei e sentei-me no chão, e um rapaz que disse chamar-se Roy foi muito cortês e amigável comigo. Parecia que ele era um dos que já haviam participado das reuniões. Perguntou meu nome e isso fez-me sentir à vontade. De repente, o Swami entrou, proveniente de uma porta lateral. Usava uma roupa alaranjada, mas sem camisa, apenas um pedaço de pano com uma longa faixa atado por um nó sobre o seu ombro direito e deixando seus braços e seu ombro esquerdo e parte de seu peito descobertos. Ao vê-lo, pensei no Buda.
Bruce comenta: havia cerca de 15 pessoas sentadas no chão. Um homem de longa barba sentava-se ereto em frente no lado direito, recostado à parede. Após algum tempo abriu-se a porta do lado oposto, pela qual entrou o Swami. Quando entrou, virou sua cabeça para ver quem estava no auditório. Então fixou o olhar diretamente em mim. Nossos olhos encontraram-se. Era como se estivesse me estudando. Em minha mente era como se eu estivesse tirando uma fotografia do Swami, olhando para mim pela primeira vez. Houve uma pausa. Depois, muito graciosamente, ele subiu ao estrado, sentou-se, pegou um par de símbolos de mão e começou um canto e dança público de Hare Krishna. O canto e dança público de Hare Krishna foi a coisa que mais me afetou. Foi a melhor música que eu jamais ouvira e tinha significado. Você realmente podia concentrar-se nela e dava-lhe certa alegria repetir as palavras Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imediatamente aceitei aquilo como uma prática transcendental. Chuck comenta: entrei na lojinha e sentada numa esteira de palha sobre o chão duro estava uma pessoa que a princípio não parecia nem ser masculina nem feminina, mas ao olhar para mim não pude sequer olhar diretamente nos olhos dele, de tão brilhantes e ofuscantes que eram. Tinha pele dourada com bochechas rosadas e orelhas grandes que molduravam seu rosto. Tinha 3 cordões de contas, um em volta do pescoço, outro um pouco mais comprido e o outro na altura do peito. Sua testa era larga, seus olhos brilhantes e seu supercílio tinha muitas rugas. Seus braços eram delgados e compridos. Sua boca era rica e cheia, muito escura, vermelha e sorridente, e seus dentes eram mais brilhantes que seus olhos. Sentava-se numa posição de pernas cruzadas que eu nunca vira antes em nenhum livro de yoga e nunca vira nenhum yogi praticando. Era uma postura sentada, mas seu pé direito estava atravessado sobre a coxa e recolhido para trás até o lado de seu quadril esquerdo, e um joelho descansava sobre o outro, diretamente em frente dele. Toda expressão e gestos seus eram diferentes daqueles de qualquer outra personalidade que eu jamais vira, e percebi que tinham significados que eu desconhecia, provenientes de uma cultura e de um modo de ser que estavam inteiramente além deste mundo. Havia um sinal em sua face e um calo peculiar em seu tornozelo, um calo redondo, semelhante ao desenvolvido por um ás de karatê em seu punho. Usava uma roupa sem bainha, tingida de alaranjada. Tudo nele era exótico e toda a sua refulgência dava-nos a impressão de que ele não estava sequer sentado no recinto, mas sim projetado de algum outro lugar. Tinha uma coloração tão brilhante que era como estar assistindo a um filme em Technicolor, e mesmo assim ele estava bem ali. Ouvi-o falando. Estava sentado bem ali perante mim e não obstante parecia que se eu estendesse a mão para tocá-lo, ele não estaria ali. Ao mesmo tempo, vê-lo não era uma experiência abstrata ou sutil, mas sim uma presença muito intensa. Após a primeira visita deles à lojinha, Chuck, Steve e Bruce tiveram cada um em sua oportunidade de ver o Swami em seu apartamento. Peraí, deixa eu tomar água. Steve comenta: era meu horário de almoço e logo eu teria que voltar ao escritório. Estava vestido com o meu terno de verão. Eu havia planejado de modo que só teria o tempo suficiente para ir até a lojinha e comprar alguns livros, depois almoçar e voltar ao trabalho. Na lojinha, um dos seguidores do Swami disse que eu podia subir e ver o Swami.
Subi as escadas até o seu apartamento e o encontrei sentado com alguns rapazes. Devo ter interrompido o que ele dizia, mas perguntei-lhe se podia adquirir os 3 volumes do Śrīmad Bhagavatam. Um dos devotos tirou os livros do armário oposto ao assento de Prabhupada. Folhei os livros, eram de uma cor muito especial, não vista normalmente nos Estados Unidos, um avermelhado de barro natural, como um tijolo, e perguntei-lhe quanto custavam. $6 cada um, disse ele. Retirei $20 de minha carteira e os dei a ele. Ele parecia ser o único a quem podia se perguntar sobre o preço dos livros ou dar dinheiro, pois nenhum dos outros se prontificaram a representá-lo. Estavam apenas sentados ali, ouvindo-o falar. Esses livros são comentários sobre as Escrituras? Perguntei, tentando mostrar que sabia algo sobre os livros. Swamiji disse que sim, eles eram os seus comentários. Sentado, sorrindo à vontade, Swamiji era muito atrativo. Tinha aparência muito forte e saudável. Ao sorrir, mostrava todos os seus belos dentes e suas narinas dilatavam-se aristocraticamente. Seu rosto era cheio e poderoso. Usava vestes de pano indiano e, sentado de pernas cruzadas, suas pernas de pele lisa ficavam parcialmente expostas. Não usava camisa, mas a parte superior de seu corpo estava envolta num chale de pano indiano. Os membros de seu corpo eram bem magros, mas sua barriga era protuberante. Ao ver que o Swami tinha que negociar pessoalmente a venda dos livros, não quis incomodá-lo. Rapidamente pedi-lhe o obséquio de guardar o troco de meus $20. Peguei os 3 volumes sem qualquer saco ou embrulho e estava de pé, preparando-me para partir, quando o Swamiji disse: "Sente-se", e gesticulou que eu deveria me sentar em frente dele como os outros. Ele dissera "sente-se" com um tom de voz diferente. Foi um tom pesado, indicando que a venda dos livros havia se completado e que eu deveria me sentar com os outros e ouvi-lo falar. Fazia-me um convite importante para que me tornasse como um dos outros que, segundo eu sabia, passavam muitas horas com ele durante o dia, quando normalmente eu estava em meu emprego e não podia vir. Eu invejava a folga deles, de poderem aprender tanto com ele e se sentar e conversar intimamente com ele. Encerrando a transação da venda e mandando-me sentar-me, ele presumia que eu tinha necessidade de ouvi-lo e que não tinha nada melhor a fazer no mundo do que parar tudo o mais e ouvi-lo. Porém, eu precisava voltar ao escritório. Não queria argumentar, mas não era possível ficar. "Sinto muito, tenho que ir", disse-lhe eu definitivamente. "Este é meu horário de almoço." Enquanto dizia isso, já havia me encaminhado em direção à porta e o Swamiji reagiu, abrindo-se de repente em largo sorriso e com aparência muito encantadora e feliz. Parecia apreciar o fato de eu ser um trabalhador, um jovem na luta. Eu não viera simplesmente porque... Posso continuar, Bima? Eu não viera simplesmente porque estava desempregado, sem ter onde ir ou o que fazer. Aprovando meu comportamento enérgico, deu-me permissão para sair. Chuck comenta: um dos devotos na lojinha convidou-me a subir e ver o Swami em particular. Fui conduzido por um corredor para fora da lojinha e de repente me vi num pequeno e belo jardim com mesa de piquenique, chafariz, viveiro de pássaros e canteiros de flores. Após atravessarmos o jardim, chegamos a um prédio de apartamentos de classe média. Subimos alguns lances de escada e entramos num apartamento que era totalmente destituído de qualquer mobília. Só tinha suas paredes brancas e o assoalho de madeira. Ele conduziu-me do quarto da frente para outro quarto onde estava o Swami sentado com aquela mesma presença transcendental majestosa,
numa fina esteira de algodão, coberta por um tecido gravado com pequenos elefantes e recostado numa almofada encostada à parede. Certa noite, Bruce voltava para casa com o Wally e revelou ao Wally o seu interesse de ir à Índia e tornar-se um professor de literatura oriental. Por que ir à Índia? Perguntou o Wally. A Índia veio aqui. O Swamiji está nos ensinando essas coisas autênticas. Por que ir à Índia? E Bruce achou que o Wally tinha razão, de modo que resolveu abandonar a sua ideia muito acalentada de ir à Índia, pelo menos enquanto pudesse continuar visitando o Swami. Bruce comenta: decidi ir falar pessoalmente com o Swamiji, e assim fui até a lojinha, descobri que ele vivia num apartamento no prédio dos fundos, e um rapaz me disse o número e disse que eu podia ir e falar com o Swami. Ele disse: sim, vá. Então atravessei a lojinha e fui dar num pequeno quintal onde cresciam algumas plantas. Normalmente em Nova York não há quintais, nada verde, mas aquilo era muito atrativo. Naquele quintal havia um rapaz datilografando numa mesa de piquenique e ele parecia muito espiritual e dedicado. Corri escada acima e toquei a campainha do apartamento número 2C. Após alguns instantes a porta se abriu. Era o Swami. Sim, disse ele. Eu disse: gostaria de falar com o senhor. Ele abriu mais a porta e deu um passo para trás, dizendo: sim, sim, entre. Entramos juntos em sua sala de estar e nos sentamos um de frente ao outro. Ele se sentou atrás de seu baú escrivaninha sobre uma esteira muito fina coberta com um forro felpudo semelhante a um cobertor que tinha bordas desfiadas de elefantes decorativos. Perguntou o meu nome e eu disse que era Bruce. Então observou: na Índia, durante o período britânico, havia um Lord Bruce. E disse que Lord Bruce era uma espécie de general que dedicara-se a algumas campanhas. Senti que precisava falar com o Swami, contar-lhe minha história, e realmente descobri que ele se interessava em ouvir. Era algo muito íntimo estar sentado com ele em seu apartamento, e ele realmente desejava ouvir sobre mim. Enquanto conversamos, ele olhava acima, além de mim, para o alto da parede atrás de mim e falava sobre o Senhor Krishna Chaitanya. A maneira como olhava para cima deixava claro que ele olhava para algum quadro ou algo parecido, mas com uma expressão de profundo amor em seus olhos. Virei-me para ver o que fazia o olhar daquela maneira. Então vi o quadro na moldura marrom, o Senhor Krishna Chaitanya dançando e cantando Hare Krishna. Posso continuar, Bimala? Inevitavelmente, encontrar-se com Prabhupada significava uma discussão filosófica. Chuck comenta: perguntei-lhe: o senhor pode me ensinar Raja Yoga? Disse ele, aqui está o Bhagavad Gita. Entregou-me uma cópia do Gita. Abra no último verso do capítulo 6, disse ele, e leia. Li a tradução em voz alta. E de todos os yogis, aquele que me adora com fé e devoção, considero o melhor. Não pude compreender o que significavam fé e devoção. Por isso disse: às vezes tenho uma luz em minha testa. Isto é alucinação, disse ele. Ele disse isso tão abruptamente, embora descontraído. Suas palavras penetraram em mim com tanta intensidade que fiquei inteiramente chocado. Raja significa rei, Yoga, rainha, disse ele. Mas esta é a Yoga imperatriz. Eu sabia que ele alcançara um estado muito elevado sem usar elementos químicos de um laboratório
ou quaisquer outros processos especulativos ocidentais. Isso certamente era o que eu desejava. O senhor está dando aulas? Perguntei-lhe, e ele respondeu, sim. Se você vier às 6 da manhã, dou aulas sobre o Bhagavad Gita. Traga algumas flores ou frutas para a forma de Deus no altar. Olhei para dentro do quarto adjacente que estava vazio e tinha assoalho de taco de madeira, paredes vazias e uma mesinha sobre a qual havia uma imagem de 5 figuras semelhantes a seres humanos, com os braços erguidos acima de suas cabeças. De alguma forma, seus braços e rostos não eram como os de qualquer mortal que eu jamais vira. Eu sabia que a imagem olhava para mim. Ao sair para a rua, em frente da lojinha, havia algumas pessoas paradas e eu disse, acho que não vou mais tomar LSD. Expressei isso alto para mim mesmo, mas algumas das outras pessoas me ouviram. Steve comenta, eu queria mostrar minha apreciação pela Índia espiritual, de modo que declarei ao Swamiji que havia lido a autobiografia de Gandhi. É gloriosa, disse eu. O que há de glorioso nela? Desafiou o Swamiji. Quando ele perguntou isso, havia outras pessoas presentes no quarto. Embora eu fosse um visitante, ele não teve receio de me desafiar por haver dito alguma tolice. Rebusquei minhas lembranças da autobiografia de Gandhi para responder à pergunta desafiadora. O que há de glorioso? Comecei a contar que certa vez, quando Gandhi era criança, embora criado como vegetariano, foi induzido por alguns de seus amigos a comer carne, e naquela noite sentiu que um cordeiro berrava em sua barriga. Imediatamente Swamiji fez pouco caso disso, dizendo, na Índia, a maioria das pessoas é vegetariana. Isso não é glorioso? Eu não podia pensar em nada mais glorioso para dizer ao que o Swamiji disse. Sua autobiografia chama-se Experimentos com a Verdade. Mas essa não é a natureza da verdade. Não é algo que se descubra pelos experimentos de alguém. A verdade sempre é verdade. Embora aquilo fosse uma bomba para o meu ego, ser exposto e derrotado pelo Swamiji parecia-me uma vitória. Eu queria apresentar-lhe muitas coisas diferentes para o seu julgamento, só para ver o que ele tinha a dizer sobre elas. Mostrei-lhe a edição em brochura do Bhagavad Gita que eu estava lendo e levava em meu bolso traseiro. O Swamiji leu com atenção a contracapa, onde se fazia referência à fé eterna dos hindus, e começou a destrinchar a frase. Explicou como a palavra hindu era um nome errado, que não ocorre em parte alguma da literatura sânscrita propriamente dita. Explicou também que o hinduísmo e as crenças hindus não eram eternos. Bruce comenta, após falar-lhe de meu desejo de vida religiosa, comecei a contar-lhe sobre um conflito que tivera com um de meus professores de literatura inglesa. Ele era freudiano, de modo que explicava as personagens de todos os romances e assim por diante num contexto freudiano e com terminologia freudiana. Tudo era desejo sexual, da mãe pelo filho, deste por aquele e assim por diante. Mas eu sempre encarava tudo em termos de uma essência religiosa. Via que por trás de tudo havia um impulso religioso ou certo desejo de compreender Deus. Escrevia meus ensaios baseados neste contexto e ele sempre dizia, pode-se também interpretar o religioso como freudiano. Assim, eu não ia muito bem no curso. Ao mencionar isso para o Swami, ele me disse, seu professor está correto? Fiquei surpreso. Recorro a um Swami indiano e ele vem me dizer que o professor está correto, que tudo se baseia em sexo e não em religião. Quando ele disse isto, foi como se puxasse o tapete debaixo de mim. Então ele esclareceu o que dissera. Explicou-me que no mundo material todos atuam com base no sexo. Tudo que todos fazem é motivado pelo impulso sexual. Assim, ele disse,
Freud está correto. Tudo se baseia em sexo. Esclareceu então o que é a vida material e o que é a vida transcendental. Na vida transcendental, há a ausência completa de desejo sexual. Isto teve um profundo efeito sobre mim. Ele não confirmava minhas velhas ideias sentimentais, mas dava-me novas ideias, dava-me suas instruções, e eu tinha que aceitá-las. Conversar com o Swami era ótimo. Eu o achava inteiramente natural e muito artístico. Desculpem. Aqui também é usada a palavra aristocrático em relação a Prabhupada, viu? Tá, não é para pensar, tá? Eu o achava inteiramente natural e muito artístico, a maneira como erguia a cabeça, a maneira como enunciava suas palavras. Muito nobre, muito gentil. Tá vendo? Muita gente acha que a mãe ama o filho, né? Que é uma coisa de amor. Não, é tudo sexual, né? Tudo era desejo sexual. Da mãe pelo filho, deste por aquele e assim por diante. Mas as pessoas... Se nem o que a mãe sente pelo filho é amor, imagina o resto. Os rapazes consideravam o Swamiji não apenas filosófico, como também pessoal. Steve comenta: algumas noites mais tarde fui ver o Swami e contei-lhe que estava lendo o livro dele. Algo que especialmente me prendera a atenção foi um trecho onde o autor do Śrīmad Bhagavatam, Vyasadeva, admitia estar desanimado. Então seu mestre espiritual, Narada, explicou que seu desânimo surgira porque, embora houvesse escrito tantos livros, negligenciara escrever de tal maneira que glorificasse a Krishna plenamente. Após ouvir isso, Vyasadeva compilou o Śrīmad Bhagavatam. Ao ler isso, identifiquei-me com o fato de Vyasadeva ser um escritor, pois eu também me considerava um escritor e sabia que eu também estava desanimado. É algo muito interessante sobre Vyasadeva, o autor, disse eu. Ele escreveu tantos livros, mas ainda assim não ficou satisfeito, pois não louvara diretamente a Deus, Krishna. Embora eu tivesse muito pouca compreensão da consciência de Deus, Krishna, o Swamiji arregalou bem os seus olhos, surpreso de que eu falasse sobre um assunto tão elevado do Śrīmad Bhagavatam. Ele parecia satisfeito. Chuck comenta: eu passei por lá à tarde e o Swamiji me deu um prato de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Enquanto comia, a pimenta queimava minha boca. Swamiji perguntou: está quente demais? Sim, disse eu. Então trouxe-me uma pequena xícara de chá com um pouco de leite, tirou um pouco de arroz do meu prato e pegou um pedaço de banana, amassou-a com seus dedos e disse: aqui, coma isso anulará o efeito da pimenta. Bruce comenta: nada nele era superficial, tampouco era fingido, tentando impressionar de alguma maneira. Ele era simplesmente autêntico. Como não houvesse mobília no quarto do Swami, sentávamos no chão. Eu achava isto muito atrativo e simples. Tudo era tão autêntico nele. No subúrbio, na academia de outro Swami, sentávamos-nos em grandes e acolchoadas cadeiras de visita, e o lugar era luxuosamente mobiliado. Porém, aqui estava o Swami do centro da cidade, usando suas vestes simples. Não usava terno chique, não escondia um terno chique debaixo daquelas vestes alaranjadas, e não era afetado como o era o outro Swami. Então vi-me perguntando-lhe se podia ser o seu aluno, e ele disse que sim. Fiquei muito feliz, pois ele era tão diferente do outro Swami. Com o Swami do subúrbio, eu desejava me tornar o seu estudante, porque desejava obter algo dele. Desejava obter conhecimento. Minha motivação era egoísta. Aqui, porém, eu estava envolvido emocionalmente. Sentia que queria me tornar aluno do Swami. Eu realmente queria me dedicar, pois achava que ele era grandioso e estava dando algo puro e original e maravilhoso.
Era um bálsamo suavizante para a horrível vida urbana. No subúrbio, sentira-me como um estranho. Numa ocasião, nossa conversa voltou-se para a minha anterior viagem à Índia em 1962 e comecei a falar sobre o quanto ela significara para mim, o quanto me comovera. Cheguei a mencionar que conseguira uma namorada lá. Então passamos a conversar sobre isto e eu lhe disse que tinha fotografia dela. Levava a foto da moça em minha carteira. Então o Swamiji pediu para vê-la. Tirei a foto, mostrei-a ao Swamiji e ele fez uma cara feia dizendo: ela não é tão bonita. Na Índia há moças muito mais bonitas do que essa. O fato de ouvir aquilo do Swami simplesmente eliminou qualquer apego que eu tivesse àquela moça. Fiquei envergonhado de ter ficado interessado por uma moça que o Swami não considerava bonita. Acho que jamais olhei para a fotografia novamente. E com certeza não voltei mais a pensar nela. É o desapego, né? O mestre ensina na prática, né, Bimo? Tá, já parei de falar. Deixa eu tomar água depois dessa bronca. Bruce era um novato e vinha frequentando apenas por uma semana as reuniões na lojinha. De modo que ninguém lhe dissera que os membros do Ananda Ashram do retiro de yoga do Dr. Mishra haviam convidado Swamiji e seus seguidores para passarem um dia na zona rural, ao norte. De manhã, Bruce acabava de chegar à lojinha quando ouviu alguém anunciar: o Swami está de saída. E Prabhupada saiu do prédio e entrou num carro. Com um sobressalto de ansiedade, Bruce pensou que o Swami os estava deixando para sempre, para a Índia. Não, disse-lhe Howard, estamos indo para um ashram de yoga no campo. Porém, o outro carro já havia partido e não havia lugar no carro do Swamiji. Só então Steve apareceu. Aguardara que os rapazes passassem por seu apartamento para pegá-lo. Ambos haviam perdido a carona. Bruce telefonou para um amigo no Bronx e o convenceu a levá-los de carro até o Ananda Ashram. Porém, ao chegarem ao apartamento do amigo Bruce, o amigo decidira que não queria ir. Finalmente emprestou seu carro a Bruce e os dois novos seguidores do Swami puseram-se a caminho do Ananda Ashram. No momento em que chegaram, Prabhupada e seu grupo já tomavam Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus no altar, sentados ao redor de uma mesa de piqueniques debaixo das árvores. O Ananda Ashram era um belo local, com colinas esparsas e muitas árvores, céu, grama verde e um lago. Os dois retardatários caminharam até o Swamiji, que estava sentado como se fosse o pai da família, na cabeceira da mesa de piquenique. Kate servia de uma grande caçarola nos pratos individuais. Ao ver os dois retardatários, Prabhupada mandou sentarem-se a seu lado e Kate os serviu. Prabhupada pegou o pão achatado de Steve e o encheu com um punhado de açúcar. E Steve abocanhou o pão com açúcar enquanto todos riam. Prabhupada começou a falar por algum motivo sobre domadores de leão. E recordou-se de que, certa vez, numa feira, vira um homem engalfiando-se com um tigre, rolando com ele por uma colina abaixo. Os rapazes que raramente ouviam o Swamiji falar qualquer coisa que não fosse filosofia, ficaram surpresos. Estavam encantados, crianças da cidade levadas para o campo por seu mestre espiritual e divertindo-se a valer. Steve comenta: eu estava caminhando com o Swamiji através de um longo e suave declive. Queria que ele visse e aprovasse uma imagem de Radha e Krishna que eu encontrara num pequeno livro. No livro Narada Bhakti Sutra. Eu havia planejado obter uma reprodução colorida da imagem para dar a cada um de seus seguidores. Assim, enquanto passeávamos pelo gramado, mostrei-lhe a figura e perguntei-lhe se era uma boa figura de Radha e Krishna para reproduzir.
Ele olhou para a figura, sorriu, balançou a cabeça e disse que sim. Bruce comenta: eu passeava com Swamiji pelo campo. Todos os outros estavam fazendo algo mais, e o Swamiji e eu caminhávamos sozinhos. Ele falava de construir um templo ali. Prabhupada caminhava pelo cenário campestre, olhando para as montanhas e florestas distantes, e Kate caminhava a seu lado. Prabhupada contou-lhe que o Dr. Mishra oferecera-lhe a ilha no meio do lago do Ashram para que ele pudesse construir o seu templo ali. Em que espécie de templo o senhor estava pensando? Indagou Kate. De que tamanho? E Prabhupada sorriu e fez um gesto como que para abranger o horizonte. Tão grande quanto todo o horizonte? Sorriu Kate. Sim, replicou Prabhupada. Alguns rapazes e moças do Ananda Ashram compareceram ao piquenique. Uma mulher estava usando vestido indiano e Prabhupada voltou-se para as outras moças e disse: a mulher que usa um vestido indiano fica muito feminina. Era de tardinha, quando alguns dos seguidores do Swamiji reuniram-se à beira do lago e começaram a conversar abertamente sobre o Swamiji e a especular sobre seu relacionamento com Deus, Krishna, e o relacionamento deles com ele. Bem, disse o Wali, o Swami jamais afirmou ser Deus ou encarnação de Deus, mas diz que é servo de Deus, ensinando o amor a Deus, Krishna Prema. Mas ele diz que o mestre espiritual não é diferente de Deus, disse Howard. Eles se levantaram da margem do calmo e espelhado lago e concluíram que não era necessário conversar sobre isso. As respostas seriam reveladas mais tarde. Nenhum deles realmente tinha muito conhecimento transcendental, mas queriam aprofundar a sua fé. Depois disso, Kate, Wally e Howard perambularam pelo salão de meditação. Havia um assento com uma foto do Dr. Mishra, o qual estava ausente de visita à Europa. Mas a coisa mais notável era um bruxuleante estroboscópico. Sinto-me como se estivesse numa matriz do St. Marketplace, disse Wally. Que espécie de meditação espiritual é essa? Perguntou Howard. Um seguidor de Mishra usando uma roupa indiana branca e calças boca de sino brancas replicou que seu mestre dissera que poderiam sentar-se e meditar naquela luz. O Swamiji diz que se deve meditar em Deus, Krishna, disse Kate. Após o pôr do sol, todos reuniram-se no amplo salão do prédio principal para assistirem a um show de slides. Era uma coleção desordenada, na maioria de slides sortidos da Índia e do Ananda Ashram. O disco de um popular citarista indiano servia de fundo musical. Alguns dos slides eram de templos de Vishnu e quando um slide passava adiante muito depressa, Prabhupada pedia: deixe-me ver aquilo. Pode voltar e me deixar ver aquele templo novamente? Isso aconteceu várias vezes, quando ele reconhecia templos familiares da Índia. Mais tarde no show exibiram-se diversos slides de uma moça, um dos membros do ashram do Dr. Mishra, demonstrando poses de dança indiana. Quando uma das fotos dela passou, um rapaz do ashram disse de pirraça: volte atrás e deixe-me ver aquele templo de novo. A piada foi feita às custas do Swamiji e era de mau gosto. Seus seguidores não riram. Então veio a palestra do Swamiji. Ele se sentou de pernas cruzadas no sofá do salão maior da mansão. O recinto estava repleto de pessoas. Os seguidores do Swami, oriundos do Lower East Side, bem como os yogis do Ananda Ashram, sentados no chão ou de pé, encostados nas paredes e portas. Ele começou sua palestra criticando a democracia. Disse que, a gente já viu que democracia não funciona, né? Ele começou sua palestra criticando a democracia. Disse que, como as pessoas estão apegadas ao gozo dos sentidos, elas votam num líder que satisfaça sua própria luxúria e cobiça,
e este é o único critério que elas adotam para escolher um líder. Continuou durante 45 minutos explicando sobre a importância da consciência de Deus, Krishna, com o seu gravador de rolo girando silenciosamente. Depois ele liderou um canto e dança público de Hare Krishna, que suavizou todas as diferenças e revelou o que havia de melhor em cada um naquela noite. Várias noites atrás, em seu apartamento na Segunda Avenida, Prabhupada ensinara a seus seguidores como dançar e cantar Hare Krishna. Eles haviam formado uma fila atrás dele enquanto ele demonstrava o passo simples. Erguendo seus braços acima da cabeça, primeiro movia o seu pé esquerdo para a frente do pé direito e então trazia-o de volta novamente com um movimento completo. Depois, movia o seu pé direito para a frente do esquerdo e trazia-o novamente de volta. Com os dois braços erguidos, Prabhupada caminhava adiante, balançando o seu corpo de um lado para o outro, o pé esquerdo para o lado direito e o pé direito para o lado esquerdo, compassado com o ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele mostrara-lhes o passo na cadência regular e num ritmo de meio tempo lento. Kate chamara isso de o passo do Swami, como se fosse uma nova dança de salão. Os seguidores de Prabhupada começaram a dançar e logo os outros juntaram-se a eles, movendo-se ao redor do salão num círculo rítmico de êxtase, dançando, gingando, às vezes pulando e girando. Foi um alegre canto e dança público de Hare Krishna de 1 hora, com o Swami encorajando grandemente a todos. Coincidiu de um visitante do ashram trazer o seu violoncelo com ele. Ele começou a produzir habilmente seus próprios improvisos com o instrumento por trás da melodia do Swami, enquanto outro rapaz tocava as tablas. Ultimamente, os membros do Ananda Ashram haviam se dividido em 2 grupos tensos e retraídos. Havia a turma mais velha, semelhante à das senhoras idosas que frequentavam as aulas do Swami no subúrbio, e havia a turma jovem, na sua maioria de casais moderninhos. Porém, no canto e dança público de Hare Krishna, suas diferenças foram esquecidas. E como descobriram mais tarde, até reconciliadas. Quer gostassem, quer não, quase todos os que estavam presentes foram induzidos a levantarem-se e a dançar e cantar Hare Krishna. Já era tarde, o Swami foi descansar no quarto de hóspedes e seus rapazes dormiram fora em seus sacos de dormir. Howard comenta: acordo-me 3 ou 4 vezes e toda vez encontro-me deitado de costas para o chão, olhando para as estrelas que sempre assumem diferentes posições. Meu sentido de tempo fica confuso. As configurações siderais atordoam-me. Então, logo antes da manhã, tenho um sonho. Sonho que devotos aglomeram-se ao redor de um belo jovem dourado. Quem o vê fica cativado, seu corpo transcendental irradia uma beleza absoluta, não vista no mundo, e perplexo, indago, quem será ele? Você não sabe, diz alguém. Aquele é o Swami. Examino cuidadosamente, mas não vejo semelhança. O jovem aparenta ter cerca de 18 anos, vindo direto da morada eterna de Deus. Se esse é o Swamiji, pergunto-me a mim mesmo, por que ele não vem para a terra dessa maneira? Uma voz de alguma parte do meu íntimo responde: as pessoas seguir-me-iam por minha beleza e não por meus ensinamentos, e me acordo alarmado. Tenho o sonho claro em minha mente, mais como uma visão do que como um sonho. Sinto-me estranhamente refrescado, banhado em algum bálsamo desconhecido. Novamente vejo as constelações deslocarem-se e as estrelas mais vagas desaparecem dentro da invasão da aurora. Lembro-me do Swamiji dizendo que, embora a maioria dos sonhos sejam simplesmente funções mentais,
Sonhos com o mestre espiritual são de importância transcendental. Kate também teve um sonho naquela noite. Kate comenta: vi Krishna e Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Arjuna fazia perguntas a Krishna e Krishna recitava o Bhagavad Gita para ele. Depois aquela imagem esvaiu-se e surgiram novas imagens. E lá estava o Swamiji, eu ajoelhado em frente dele. E o mesmo diálogo prosseguia. Passei a entender que aquela era a hora e que o Swamiji apresenta a mesma coisa que Krishna, e nós estamos todos na posição de Arjuna. O sonho deixou muito claro que ouvir o Swamiji falando era o mesmo que ouvir Krishna falando. O sol nasceu por trás das montanhas, tingindo de cores o céu da manhã acima do lago. Wally e Kate circulavam pelo gramado dizendo a Prabhupada o quanto tudo aquilo era belo. Não estamos interessados na beleza do cenário, disse Prabhupada. Estamos interessados na bela pessoa que fez o belo cenário. Mais tarde, 3 pontinhos. Prabhupada sentou-se ao lado de Bruce no Volkswagen de regresso à cidade. Volkswagen, Bíblia, é assim que fala. Ao Fusquinha, pronto. O carro ia fazendo as curvas da faixa lisa e negra da estrada montanhosa, com viçosas florestas verdes de cada lado e paisagens intermitentes de montanhas e céu expansivo. Era uma ocasião rara para Bruce estar levando Prabhupada de carro, pois nenhum dos rapazes do Swami tinha um carro. Sempre viajavam de ônibus ou metrô. Parecia adequado ao Swami ter um carro para locomover-se, mas aquele era apenas um fusquinha. E Bruce estremecia sempre que acontecia um solavanco e isso sacolejava Prabhupada. À medida que fazia as curvas através da montanha, Bruce recordava-se de algo que lera num livro da esposa de Aldous Huxley sobre os melhores lugares para meditação. Uma opinião havia sido que o melhor lugar para meditar era sobre um grande corpo de água. As especulações. Devido aos íons negativos no ar, e a outra opinião era que era melhor meditar nas montanhas, porque se fica mais em cima e mais perto de Deus. Eu tenho que rir, Bima. Acaso é melhor para a compreensão transcendental meditar nas montanhas? Perguntou Bruce, e Prabhupada replicou: isso é absurdo. Não é uma questão de encontrar o melhor lugar. Você acha que Deus está em cima, em algum planeta ou algo assim, e você tem que subir até lá? Não, você pode meditar em qualquer lugar. Basta cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Depois de algum tempo a viagem tornou-se cansativa para Prabhupada e ele cochilou, pendendo a sua cabeça para a frente. Bruce caminhou com Swamiji escada acima até o seu apartamento, abrindo a porta para ele, ajustando a janela como ele gostava e arrumando as coisas em seu quarto, como se fosse o servo pessoal do Swami. Prabhupada estabeleceu-se de volta em seu apartamento na 2ª Avenida, sentindo-se contente com a visita ao Ananda Ashram. O canto e dança público de Hare Krishna fora bem sucedido, e um dos principais estudantes do Dr. Mishra comentara ter ficado impressionado com os seguidores de Prabhupada. Simplesmente por cantar Hare Krishna, eles pareciam estar alcançando um nível avançado de disciplina na yoga, ao passo que nós temos mais dificuldades com todas as nossas posturas e controle respiratório. Esse tipo de yoga aí, essas yogas inferiores, além de serem inferiores, elas não são recomendadas para a era de Kali Yuga. A recente intensificação do envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã estava criando um aumento de oposição contra a guerra. Em 29 de julho, aviões americanos haviam bombardeado os 2 maiores centros populacionais do Vietnã do Norte, Hanoi e Haiphong.
Uma escalada que produziu expressões de pesar de vários países aliados, incluindo o Canadá, a França e o Japão. O secretário das Nações Unidas, General U Thant, criticou abertamente a política dos Estados Unidos no Vietnã. Mais oposição à guerra alastrou-se desde o Senado americano até os recém-formados grupos pacifistas, e os dissidentes organizaram marchas pacifistas, manifestações e comícios em protesto contra a guerra e o recrutamento. O Papa Paulo VI liderou o protesto religioso, e o Concílio Mundial de Igrejas reprovou o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã e convocou uma trégua na luta como a medida mais efetiva para a negociação. Em 6 de agosto, aniversário do bombardeio de Hiroshima, houve demonstrações em muitas grandes cidades americanas, incluindo uma vigília de paz na sede das Nações Unidas em Nova York. Em 31 de agosto haveria outra vigília de paz de 2 semanas de duração perante o edifício da Assembleia Geral das Nações Unidas, e o Sr. Larry Bogar convidara Prabhupada e seus seguidores para abrirem a vigília, orando pela paz. Larry Bogar, que trabalhava na sede das Nações Unidas, fizera amizade com o Swami e oferecera-se voluntariamente para ajudá-lo, providenciando a impressão de papéis de carta para a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. O cabeçalho fora desenhado por James Green com um esboço de Radha e Krishna, e o nome do Sr. Bogar também aparecia no papel ofício, encabeçando a lista de signatários da ISKCON. Prabhupada aceitou o convite do Sr. Bogar para a vigília de paz. Prabhupada viu nisto uma oportunidade de cantar Hare Krishna publicamente, de modo que ficou contente em participar. Anunciou à sua congregação que no dia 31, segunda-feira, ao invés da costumeira aula matinal às 6:30 da manhã, todos deveriam encontrar-se na sede das Nações Unidas para um canto e dança público de Hare Krishna especial. 31 de agosto, alguns encontraram-se na lojinha e foram de ônibus levando os símbolos de mão, um pandeiro e um bongô do Swami. O Swami foi de táxi com alguns de seus seguidores. O traje típico de seus seguidores consistia em tênis batidos, calças negras ou de fustão azul e camisetas ou camisas esporte de gola abotoada. A viagem para o subúrbio de manhãzinha deixou os rapazes com espírito jovial, e ao verem o Swamiji nas Nações Unidas com seus esvoaçantes trajes alaranjados, inspiraram-nos. Vou ler de novo. E ao verem o Swamiji nas Nações Unidas com seus esvoaçantes trajes alaranjados, inspiraram-se. O Swamiji começou a cantar, mas imediatamente os organizadores da vigília de paz interferiram e mandaram-no parar. Aquela era uma vigília silenciosa, disseram eles, e dever-se-ia guardar silêncio súplice e não violento. Os rapazes ficaram desapontados, mas o Swamiji aceitou a restrição e pôs-se a cantar silenciosamente Hare Krishna em seu rosário. Um dignatário levantou-se perante a Assembleia e fez um curto discurso no qual mencionou Gandhi, e então voltou-se para Prabhupada, indicando que ele poderia falar agora sobre a paz. Levantando-se aprumadamente, com o arranha-céu das Nações Unidas agigantando-se atrás dele, o Swamiji falou com uma voz suave. O mundo precisa aceitar que Deus é o proprietário de tudo e o amigo de todos. Disse ele, somente então poderemos ter paz verdadeira. O Sr. Bogar programara 2 horas de oração silenciosa para o Swami. Prabhupada fez os devotos sentarem-se juntos e suavemente cantarem Hare Krishna no rosário até que as 2 horas programadas para eles terminassem. Depois eles se foram. Enquanto se dirigia de volta ao centro de um pesado trânsito matinal, Prabhupada disse que Nova York lembrava-lhe Calcutá. Em meio ao movimento de arrancada e parada e ao barulho do trânsito, ele explicou: nada temos a ver com vigílias de paz,
Simplesmente desejamos difundir este canto de Hare Krishna. Isso é tudo. Se as pessoas aceitarem esse canto de Hare Krishna, a paz virá como consequência natural. Então, eles não precisarão tentar a paz artificialmente. 1º de setembro, o New York Post imprimiu uma foto do grupo do Swamiji perante o prédio das Nações Unidas. Steve trouxe o recorte da manchete para Prabhupada. Swamiji, olhe, aqui eles se referiram ao Senhor como Sami Krishna. Prabhupada Sami Krishna? Tudo bem. Na foto, alguns dos rapazes estavam sentados com suas cabeças apoiadas em seus braços. Onde está você? Indagou Prabhupada. E Steve apontou. Você canta dessa maneira com sua cabeça curvada? E Prabhupada havia participado da vigília de paz para agradar o seu novo conhecido, o Sr. Bogart. Agora o Sr. Bogart telefonava para oferecer sua apreciação e prometia visitar a lojinha. Ele queria ajudar e investigaria como o Swami poderia trabalhar com as Nações Unidas e como poderia solicitar a ajuda de pessoas importantes para o seu movimento de cultura indiana e paz. Prabhupada considerava muito importante a iminente visita do Sr. Bogart e quis cozinhar pessoalmente para ele e recebê-lo em seu apartamento com a melhor hospitalidade. Ao chegar o dia, Prabhupada e Kate cozinharam juntos na pequena cozinha por várias horas, preparando os melhores quitutes indianos. Prabhupada colocou Stanley no andar de baixo e disse-lhe que não deixasse ninguém subir, enquanto ele cozinhava o banquete para o Sr. Bogart. Stanley concordou, piscando os olhos com sua desligada aparência de santo. Stanley plantou-se no andar de baixo da lojinha. Alguns dos rapazes estavam ali e ele lhes disse: vocês não podem subir para ver o Swami, ninguém pode subir. Por volta do meio-dia, Larry Bogart chegou pálido, de idade madura e bem vestido segundo os padrões do Lower East Side. Ele disse que desejava ver o Swami Bhaktivedanta. Sinto muito, informou-lhe Stanley, com seu rosto de menino tentando impressionar o estranho com a seriedade da ordem. O Swami está ocupado agora e disse que ninguém pode vê-lo. O Sr. Bogart resolveu esperar. Não havia cadeiras na lojinha, mas Stanley trouxe-lhe uma cadeira portátil. Era um dia quente. O Sr. Bogart olhou para o relógio várias vezes. Passou-se meia hora. Stanley mantinha-se cantando Hare Krishna e às vezes arregalava os olhos com ar de estúpido. Após uma hora, o Sr. Bogart perguntou se podia ver o Swami agora. Stanley assegurou-lhe de que não podia, ao que o Sr. Bogart se foi zangado. Em cima, o Swamiji ficara ansioso, conjecturando por que o Sr. Bogart não havia chegado. Finalmente mandou Kate descer. Stanley contou-lhe sobre o homem que ele mandara embora. O que? Explodiu Kate. Mas esse era... Em questão de instantes, o Swamiji inteirou-se do que acontecera. Ficou furioso, desceu até a lojinha e disse: seu tolo, seu estúpido tolo! Voltou-se e irado repreendeu a todos no quarto, mas principalmente a Stanley. Ninguém jamais vira o Swami tão zangado. Então o Swamiji foi embora desgostoso e voltou para o seu apartamento. Stanley vinha piorando em sua condição mental e já há algum tempo... Vou ler de novo a Bíblia. Stanley vinha piorando em sua condição mental há já algum tempo. Não vou nem falar nada. Já há algum tempo, normalmente, né? Lê do jeito que está aqui. Tá bom, Bímola, já li. Cadê? Onde eu estava? Oh, Krishna Balarama Radhe, que cruz pesada. Aqui. Stanley vinha piorando em sua condição mental há já algum tempo. E agora estava ficando ainda mais abstraído em seu comportamento.
A mãe de Stanley sabia que seu filho tivera problemas há anos e por isso pedira a Prabhupada que o vigiasse bem de perto. Mas agora o rapaz estava ficando desleixado em suas responsabilidades e deixara de limpar a cozinha e a lojinha. Ele ficava parado olhando vagamente. Andava melancólico e às vezes falava em suicídio e parou de cantar Hare Krishna regularmente. Os rapazes não sabiam o que fazer, mas acharam que talvez devessem mandá-lo de volta para sua mãe. Um dia Stanley subiu para ver o Swami, entrou e se sentou, e Prabhupada disse, sim. Stanley falou, pode me arranjar $50? E Prabhupada, por quê? O próprio Prabhupada costumava administrar todo o dinheiro de modo que, quando os rapazes precisavam de algo, mesmo que fosse apenas 25 centavos para o ônibus, eles tinham que falar com o Swami. Ele nunca esbanjava, era tão econômico que sempre que recebia uma carta, cuidadosamente descolava o envelope para usar o verso como papel para escrever. Assim, desejava saber por que Stanley queria $50. Stanley replicou em voz baixa, eu quero comprar gasolina e atear fogo em mim mesmo. E Prabhupada disse, Prabhupada viu Tilke na entrada da porta e disse-lhe que chamasse Bruce imediatamente. Rapidamente Bruce subiu e sentou-se com Prabhupada e Stanley. Prabhupada disse a Bruce, que recentemente fora designado para cuidar da caixa para pequenas despesas, que desse $50 a Stanley. E Stanley fez repetir por que desejava o dinheiro. Mas Swamiji, protestou Bruce, não temos tanto dinheiro. Vê, Stanley, falou Prabhupada muito calmamente. Bruce diz que não temos o dinheiro. Então telefonaram para a mãe de Stanley e mais tarde Prabhupada disse que visto que Stanley pedira $50 para comprar gasolina que custava apenas 35 centavos, logo podia-se entender que Stanley enlouquecera. Kate cozinhava o almoço na cozinha como de costume, mas nesse dia o Swamiji estava ali, perto do fogão da cozinha, observando seu pupilo. Kate fez uma pausa e voltou-se para Prabhupada. Swamiji, posso me tornar o seu discípulo? Sim, replicou Prabhupada, por que não? Seu nome será Krishnadasa. Este simples intercâmbio foi o primeiro pedido para discipulado e a primeira concessão de Prabhupada para iniciação. Porém, aquilo não era tudo. Prabhupada anunciou que logo realizaria uma iniciação. O que é iniciação, Swamiji? Perguntou um dos rapazes, e Prabhupada respondeu, dir-lhe-ei mais tarde. Primeiro tinham que conseguir contas, rosário. Contas para fazer o rosário, Bimala. Ainda não fizeram o rosário. Nossa, muito legal eles fazendo o rosário, né? Porque o rosário Hare Krishna tem 108 contas e mais uma. Onde eu estava? Primeiro tinham que conseguir contas. Kate foi até a companhia de couro Tandis e comprou contas de madeira de quase 1,5 centímetros e um cordão para ensartá-las. Era muito melhor utilizar contas enquanto se cantava Hare Krishna, dizia o Swami, um cordão de 108 contas para ser exato. Isto incluía o sentido do tato e como os devotos de Deus da Índia, podia-se contar quantas vezes se cantava o mantra Hare Krishna. Certos devotos na Índia tinham cordões com mais de 1000 contas, dissera ele, e cantavam nelas repetidamente. Ensinou aos rapazes como atar um nó duplo entre cada uma das contas de 108 contas. O número 108 tinha importância especial, havia 108 Upanishads, bem como 108 vaqueirinhas principais, as mais elevadas devotas do Senhor Krishna. Os iniciados aceitariam votos, dizia ele, um dos quais seria cantar um número prescrito de voltas nas contas, no rosário Hare Krishna cada dia.
Cerca de 12 dos rapazes do Swamiji eram candidatos, mas não havia qualquer sistema rígido para a escolha deles. Caso desejassem, poderiam fazê-lo. Steve comenta: embora eu já estivesse fazendo tudo o que o Swamiji recomendava, senti que a iniciação era um compromisso pesado. E com meus últimos fortes impulsos de permanecer completamente independente, eu hesitava em aceitar a iniciação. Os amigos de Prabhupada viam a iniciação de diferentes maneiras. Alguns encaravam-na muito seriamente e outros acharam que era algo parecido com uma festa ou um embalo. Enquanto ensartavam suas contas no quintal, Wally e Howard conversavam alguns dias antes da cerimônia. Wally comenta: é só uma formalidade, você aceita o Swamiji como seu mestre espiritual. E Howard comenta, ou pergunta, desculpem, em que isto implica? E o Wally: ninguém sabe ao certo, na Índia é uma prática padrão. Você não acha que deve aceitá-lo como seu mestre espiritual? E Howard responde: não sei, me parece que ele daria um bom mestre espiritual, seja lá o que for. Ou seja, gosto bastante dele e de seus ensinamentos, assim acho que, de certa maneira, ele já é meu mestre espiritual. Só não compreendo como isso mudaria a situação. E o Wally fala: nem eu, acho que não muda, é só uma formalidade. 8 de setembro, dia de aniversário de Deus, Krishna. Um ano antes, Prabhupada havia comemorado o aniversário de Krishna no mar, a bordo do navio de Aladuta, logo ao sair de Colombo. Agora, exatamente um ano mais tarde, ele tinha um pequeno grupo de cantores de Hare Krishna. Reuni-los-ia a todos, falosia observar um dia de canto, leitura das escrituras autorizadas, jejum e banquete, e no dia seguinte haveria a iniciação. Às 6 horas, Prabhupada desceu e estava prestes a começar a sua aula matinal, como de costume, quando um dos rapazes perguntou se ele poderia ler de seu próprio manuscrito. Parece que Prabhupada ficou envergonhado, porém não escondeu o seu prazer por haverem lhe pedido que ele lesse o seu próprio comentário do Bhagavad Gita. Normalmente ele lia um verso da edição inglesa do Dr. Radhakrishna. Embora o comentário apresentasse filosofia impersonalista, Prabhupada dizia que as traduções eram 90% precisas. Porém, naquela manhã ele mandou Roy subir até o seu apartamento e trazer-lhe o seu manuscrito, e por 1 hora leu de suas páginas datilografadas. Havia regras especiais para se comemorar Janmashtami, o aniversário de Deus, Krishna. Ninguém devia comer, e para se passar o dia cantando Hare Krishna, era para se passar o dia cantando Hare Krishna, lendo e conversando sobre a consciência de Deus, Krishna, e se alguém ficasse muito fraco, disse ele, havia frutas na cozinha, porém era melhor que jejuassem até o banquete à meia-noite, assim como os devotos na Índia. Ele disse que na Índia milhões de pessoas, hindus, muçulmanos ou quaisquer outros, comemoravam o nascimento do Senhor Krishna. E em todos os templos havia festividades e celebrações dos passatempos de Deus, Krishna. E agora, disse ele afinal, explicar-lhes-ei o que significa iniciação. Iniciação quer dizer que o mestre espiritual aceita o aluno e concorda em responsabilizar-se por ele, e o aluno aceita o mestre espiritual e concorda em adorá-lo como a Deus. Fez uma pausa, ninguém falou. Alguma pergunta? E como não houvesse perguntas, ele se levantou e saiu. Os devotos ficaram perplexos. Ficaram perplexos. Não estou com fome não, Bímola. Eu estou comendo as letras. Não, só uma letrinha aqui que não saiu. Onde eu estava, hein? Tá vendo? Você me corta, eu me perco.
Os devotos ficaram perplexos. Acabaram de ouvi-lo dizendo o que, por semanas, ele enfatizara que quem afirma ser Deus deve ser considerado um cão. Essa fundiu minha cabeça, disse Wally. Fundiu a cuca de todos, disse Howard. O Swamiji acaba de lançar uma bomba. Eles pensaram em Kate. Ele era sábio. Consultemos Kate. Kate, porém, estava no hospital. Conversando entre si, ficaram mais confusos ainda. O comentário do Swamiji havia lhes confundido o raciocínio. Finalmente, Wally resolveu visitar Kate no hospital. Kate ouviu toda a história, como Swamiji lhes dissera para jejuar e como lera de seu manuscrito, e como dissera que explicaria o que é a iniciação, e como todos haviam apurado seus ouvidos, etc. E o Swamiji havia lançado uma bomba. O aluno aceita o mestre espiritual e concorda em adorá-lo como a Deus. Alguma pergunta? Perguntaram o Swamiji suavemente. E então saíra. Agora não sei se quero ser iniciado, confessou Wally. Temos que adorá-lo como Deus. Bem, você já faz isso ao aceitar tudo o que ele diz, replicou Kate, o qual aconselhou que eles discutissem um assunto com o Swamiji antes da iniciação. Então Wally voltou ao templo e consultou Howard, e juntos eles subiram ao apartamento do Swamiji. O que o senhor nos disse esta manhã, perguntou Howard, significa que devemos aceitar o mestre espiritual como sendo Deus? Significa que ele merece o mesmo respeito que Deus, pois ele é o representante de Deus, respondeu Prabhupada calmamente. Então ele não é Deus? Não, disse Prabhupada, Deus é Deus. O mestre espiritual é seu representante. Está cheio de gente que confunde, a maioria das pessoas no Ocidente confunde, né, o mestre espiritual com Deus, né, Bimala? Parece que é uma coisa boba, mas a maioria confunde, né? Acha que o mestre é Deus, né? O mestre nunca foi e nunca será Deus. O mestre é o representante de Deus. Mas a maioria das pessoas no Ocidente acham que o mestre é Deus, né? Então ele não é Deus? Não, disse Prabhupada, Deus é Deus. O mestre espiritual é seu representante. Portanto, ele é tão bom como Deus, porque pode dar Deus ao discípulo sincero. Está claro? Estava claro. Era um esforço mental e físico ficar o dia inteiro sem comer. Jan estava inquieta. Reclamou que talvez não pudesse ficar por mais tempo, pois tinha que ir cuidar de seu gato. Prabhupada tentou contê-la, mas de qualquer modo ela foi embora. A maioria dos prováveis iniciados passaram várias horas daquele dia ensartando suas brilhantes contas de madeira vermelha, amarrando uma extremidade do fio numa trave da janela ou num radiador. Enfiavam uma conta de cada vez no cordão e atavam-na firmemente, cantando um mantra Hare Krishna em cada conta. Isto era serviço prático e amoroso a Deus, cantar Hare Krishna e ensartar as contas para sua iniciação. Cada vez que atavam outra conta parecia-lhes um grande acontecimento. Prabhupada disse que os devotos na Índia cantavam pelo menos 64 voltas de contas diariamente. Recitar o mantra Hare Krishna uma vez em cada uma das 108 contas constituía uma volta. Seu mestre espiritual havia dito que quem não cantasse 64 voltas por dia era considerado um caído. Isso aqui tá vendo, Bima? Quem canta menos de 64 voltas do Mahamantra Hare Krishna no Rosário é caído. Imagine nós, né? A princípio, alguns dos rapazes acharam que talvez, ou que também teriam de cantar 64 voltas, e assustaram-se. Isso levaria o dia inteiro. Como alguém poderia trabalhar se tivesse que cantar 64 voltas? Como poderia alguém cantar 64 voltas? Então alguém disse que o Swamiji lhe dissera que 32 voltas por dia seria o mínimo suficiente para o Ocidente.
Wally disse que ouvira o Swamiji dizer 25, mas até isso parecia impossível. Então Prabhupada estipulou o teto mínimo de 16 voltas diárias sem falta. No mínimo, né? Quem quer que fosse iniciado teria que prometer isto. Ensartar de contas. O ensartar de contas, o canto de Hare Krishna, a leitura e o cochilo continuaram até as 11 da noite, quando todos foram convidados a subir ao quarto do Swamiji. Enquanto a fila se movia através do quintal, eles sentiram uma calma incomum na atmosfera e a rua Houston, do outro lado do muro, estava sossegada. Não havia lua. Enquanto seus seguidores estavam sentados no chão alegremente comendo Krishna Prasadam em pratos de papel, o Swamiji sentou-se entre eles contando histórias sobre o nascimento do Senhor Krishna. Krishna aparecera naquela noite há 5.000 anos atrás. Ele nasceu como o filho de Vasudeva e Devaki na prisão do rei Kansa à meia-noite. E seu pai, Vasudeva, levou-o imediatamente para Vrindavana, onde foi criado como filho de Nanda Maharaja, um vaqueiro. Prabhupada falou também da necessidade de purificação para o avanço transcendental. Não é suficiente o mero cantar de palavras sagradas, disse ele. É preciso ser puro, interna e externamente. Quem canta com pureza avança transcendentalmente. A entidade viva fica impura por querer gozar de prazer material. A entidade viva fica impura por querer gozar de prazeres materiais. Mas o impuro pode se tornar puro seguindo Krishna, fazendo todos os trabalhos para Krishna. Os iniciantes na consciência de Deus, Krishna, têm a tendência de relaxar os seus esforços em pouco tempo. Mas para avançar transcendentalmente vocês precisam resistir a esta tentação e continuamente incrementar os seus esforços e devoção. Michael Grant comenta: a primeira vez que ouvi falar da iniciação foi um dia antes de ela acontecer. Andava atarefado com minha música e não estava indo lá com frequência. Caminhava pela segunda avenida com um dos prováveis iniciados quando este me contou que ia haver algo chamado cerimônia de iniciação. Ao perguntar-lhe o que era isto, ele me disse: sei apenas que significa que você aceita o mestre espiritual como Deus. Aquilo foi uma grande surpresa para mim e fiquei sem saber como encarar a novidade. Porém, não levei a coisa completamente a sério, pois, pelo jeito que ele me revelou, aquilo pareceu-me não ser algo muito importante. Perguntou-me muito casualmente se eu iria comparecer, e eu também, fazendo pouco caso do assunto, respondi: bem, acho que vou, por que não? Não custa nada tentar. Jan não achava que daria uma discípula obediente e a iniciação soava aterrorizante para ela. Gostava do Swami, mas especialmente de cozinhar com ele. Porém, foi Mike quem a convenceu. Ele iria de forma que ela deveria ir junto com ele. Através de suas leituras, Carl Higgins tinha certa noção do que era aquela cerimônia e ele, mais do que os outros, sabia quão sério era aquele compromisso. Ficou surpreso de ouvir que o Swamiji estava oferecendo iniciação e teve receio de ter de assumir tal responsabilidade. Sabia que iniciação significava não praticar sexo ilícito, não se drogar, nem comer carne, e um discípulo iniciado teria novas responsabilidades na propagação dos ensinamentos aos outros. Carl já se sentia menos envolvido desde que o Swami se mudara para a segunda avenida, mas de qualquer maneira resolveu comparecer à iniciação. Bill Epstein jamais professara ser um discípulo sério. A cerimônia de iniciação nada mais era do que outra parte do cenário do Swami, e a gente tinha liberdade para aceitá-la seriamente ou não.
Imaginou que seria legal aceitar iniciação, mesmo não sendo sério. Ele iria fazer a experiência. Carol Becker surpreendeu-se ao ouvir que certas pessoas seriam iniciadas, apesar de não terem intenção de abandonar os seus maus hábitos. Ela tinha deixado de frequentar regularmente desde quando o Swami se mudara e não sentia desejo de pedir iniciação. De qualquer forma, provavelmente o Swami não iniciaria mulheres, imaginou ela. Robert Nelson não se esquecera do Swami e sempre gostava de ajudar quando podia. Porém, exceto amigáveis visitas ocasionais, deixara de vir. Preferia ficar no seu canto. Ainda vivia no subúrbio e não curtia a onda do Lower East Side. James Green achou que não era puro o suficiente para ser iniciado. Quem sou eu para ser iniciado? Porém, o Swami pedira-lhe que trouxesse algo à lojinha. Eu vim e todos acharam que eu deveria ser iniciado. Então pensei, por que não? Stanley vinha cantando regularmente Hare Krishna de novo e saíra de sua loucura. Não largava o Swami e seus seguidores. Perguntou à sua mãe se poderia ser iniciado e ela disse que tudo bem. Steve queria mais tempo para pensar sobre o assunto. Kate estava no hospital. Bruce vinha frequentando há apenas 1 ou 2 semanas e era cedo demais. Chuck tirara uma semana de férias da vida transcendental regulada no templo, de modo que não ficou sabendo da iniciação. Não se solicitou a ninguém que raspasse a cabeça, nem mesmo que cortasse o cabelo ou mudasse de roupa. Ninguém ofereceu a Prabhupada a tradicional Guru Dakshina, a doação que um discípulo deve oferecer como gesto de gratificação para com seu mestre espiritual. Praticamente ninguém aliviou de suas tarefas, de modo que o próprio Swamiji teve que cozinhar a maior parte das preparações e providenciar outros preparativos para a iniciação. Como estava perfeitamente ciente da mentalidade de seus rapazes, não tentou impor nada a ninguém. Alguns dos iniciados não souberam até depois da iniciação, quando perguntaram ao Swami que as 4 regras, não comer carne, não praticar sexo ilícito, não se drogar e não praticar jogo de azar, eram compulsórias para todos os discípulos. A resposta de Prabhupada na época foi: estou muito contente de ver vocês finalmente me perguntando isto. Iria ser um sacrifício védico ao vivo, com um fogo cerimonial, bem ali no quarto da frente do apartamento do Swamiji. No centro do quarto estava a arena de sacrifício, uma plataforma de tijolos com 10 centímetros de altura e meio metro quadrado coberta com um monte de areia. A areia era do quintal e os tijolos de um prédio demolido nas proximidades. Em volta do monte havia 11 bananas, manteiga clarificada, grãos de gergelim, grãos de cevada, 5 cores de tintura em pó e um suprimento de gravetos de lenha. Os 11 iniciados ocuparam a maior parte do espaço restante do quarto ao se sentarem no chão, joelhos com joelhos, em volta da arena de sacrifício. Os visitantes no corredor espiavam, vou prestar atenção. Os visitantes no corredor espiavam curiosamente pela janela aberta. Para todos, exceto o Swami, tudo aquilo era novo e estranho, e cada passo da cerimônia acontecia sob sua direção. Quando alguns dos rapazes fizeram uma borrada ao tentar aplicar o barro sagrado dos devotos de Deus em suas testas, Prabhupada pacientemente passou o seu dedo em suas testas, formando um alinhado e estreito V. Ele se sentou perante o monte de terra, examinando sua congregação. Eles, na verdade é areia, né, Bimala? É erro de digitação. De tradução.
Eles não pareciam muito diferentes de qualquer outro grupo de jovens hippies do Lower East Side que se reunissem em qualquer espécie de happenings espirituais, culturais, musicais ou o que fosse. Alguns estavam apenas curtindo uma nova onda, alguns eram profundamente devotados ao Swami, porém todos estavam curiosos. Ele lhes pedira para cantar o mantra Hare Krishna suavemente durante toda a cerimônia, e agora o canto tornara-se um murmúrio contínuo, acompanhando os misteriosos movimentos do sacerdote-chefe do ritual védico. Começou acendendo uma dúzia de palitos de incenso, então executou a purificação com água. Tomando de uma colher com sua mão esquerda, colocou 3 gotas d'água de um pontinho na mão direita e sorveu a água. Repetiu este procedimento 3 vezes. Na 4ª vez, não sorveu, mas sacudiu a água no chão atrás dele. Então passou adiante a colher e o recipiente para os iniciados que tentaram copiar o que haviam visto. Quando alguns deles colocavam a água na mão errada ou sorviam de maneira errada, o Swamiji os corrigia pacientemente. Agora, disse ele, repitam depois de mim, e fê-los repetir palavra por palavra o mantra védico de purificação. Om apavitra pavitrova sarvavastangatopiva jaismare pundarikaksham sabhahyabhyantara shuti Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Os iniciados tentavam tropegamente acompanhar a pronúncia de suas palavras, as quais nunca haviam ouvido antes. Deixa eu tomar água, peraí. Os iniciados tentavam tropegamente acompanhar a pronúncia de suas palavras, as quais nunca haviam ouvido antes. Depois ele deu a tradução. Purificado ou não purificado, ou mesmo tendo passado por toda espécie de situações, aquele que se lembra da suprema personalidade de Deus, Krishna, de olhos de lótus, purifica-se interna e externamente. Repetiu 3 vezes o sorver da água com o murmúrio do mantra Hare Krishna dominando o recinto, à medida que o recipiente passava de iniciado para iniciado e voltava de novo para ele. E 3 vezes ele liderou o canto do mantra Om Apavitra Pavitrova. Então ergueu a mão e enquanto o zumbido do canto esvaía-se aos poucos no silêncio, começou a sua palestra. Após a palestra, pediu que os devotos, um por um, lhe entregassem as suas contas e começou a cantar Hare Krishna nelas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Prabhupada canta muito rápido mesmo. O som de todos cantando Hare Krishna enchia o recinto. Após terminar uma volta, chamava o dono das contas, o rosário, e erguendo o rosário, demonstrava como cantar Hare Krishna. Logo anunciava o nome transcendental do iniciado, e o discípulo pegava as contas de volta, curvava-se até o chão e recitava Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Em português, ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami, que é muito querido pelo Senhor Krishna, tendo se refugiado a seus pés de lótus. Foram 11 os iniciados, de modo que havia 11 jogos de rosários, e o canto de Hare Krishna durou mais de 1 hora. Prabhupada deu a cada rapaz um cordão de contas para o pescoço, as quais, conforme ele disse, eram como coleiras de cão, identificando o devoto como um cão de Deus, Krishna.
Depois que o Wally recebeu seu rosário e seu novo nome, o Mapati, ele regressou a seu lugar ao lado de Howard e disse: "Isso foi maravilhoso. Receber os rosários é maravilhoso." Um após o outro, cada iniciado recebeu seu rosário e seu nome transcendental. Howard tornou-se Hayagriva, o Wally tornou-se o Mapati, Bill tornou-se Ravindra Swarupa, Cal tornou-se Karlapati, James tornou-se Jagannatha, Mike tornou-se Mukunda, Jan tornou-se Janaki, Roy tornou-se Rairama e Stanley tornou-se Striadisha. Outro Stanley, um rapaz que trabalhava no Brooklyn, e Janus, um estudante universitário de Montreal, os quais ambos não mantinham senão relacionamentos superficiais com o Swami, apareceram naquela noite e foram iniciados com o resto, recebendo os nomes Satyavrata e Janardana.